Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como foi o seu final de semana? Bem-vindo, bem-vinda aqui à sua rádio Atitude Popular com o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook e através do canal do YouTube na TV Atitude Popular. Agradecemos desde já a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa via Facebook, e você que está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal. Muito obrigado a todos e todas. Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje na nossa segunda-feira com a professora Sandra Helena. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, o Show Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sintramonte, Sintufse, Sindipetro, Sintepave, Sindiconte, Simpospetro. Nossos agradecimentos também a você que contribui individualmente, mensalmente, para a manutenção desse programa, né? A todos e todos e todas, obrigado pela força. Força é com ela. Marina Valente, bom dia! Bom dia, Jonathan Neto, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando através da nossa página do YouTube, o TV Atitude Popular. Não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho. Muito bom dia também a todo mundo que está nos acompanhando através da nossa página do Facebook, Democracia Participativa CE. Curtindo, compartilhando e comentando. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. E bom dia a todo mundo que está nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. O Democracia no Ar hoje vai falar sobre a questão da luta das mulheres contra o famoso coiso. O coisa ruim, o fascismo e o machismo, através aí do grupo Ele Não. A gente está recebendo a presidenta do DCE da Unifor, estudante de publicidade, Liz Filardi. Seja bem-vinda. Obrigada, Marina. A gente dá também olá aqui ao Gabriel Martins, dizendo bom dia, grandes mulheres, mandando beijinhos e corações, olha aí. Quanto carinho. Bom dia também a nossa comentarista de todas as segundas-feiras, professora Sandra Helena. Salve! Bom dia a todos e todas e Lula livre. A gente convidou a Isabel, a Liz, quer dizer, porque não sei de onde saiu esse Isabel, meu povo, mas porque a gente vai conversar sobre a manifestação do dia 29 de setembro aí, aqui no Ceará, que acontece. É a manifestação do Ele Não, né? Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, porque agora nós vamos para onde? Para o nosso giro. Democracia no Ar. Atitude Popular. Giro de notícias. O Comando de Negociação dos Financiários da Contraficult conquistou uma proposta da Federação Interestadual das Instituições de Crédito e de Financiamento e Investimento, FENACREF, de 3,09% de reajuste nos salários e de todas as cláusulas da natureza econômica, inclusive o PLR, que representa 1,31% de aumento real na retomada das negociações da Campanha Nacional 2018, realizada na terça-feira, dia 18, em São Paulo. Um dos maiores empates foi a negociação quanto à criação da cláusula que regulamenta o trabalho aos finais de semana dos trabalhadores que fazem concessão de créditos e financiamentos em lojas e concessionárias. Os representantes dos trabalhadores conquistaram garantia de um final de semana completo e um domingo de folga por mês. As horas trabalhadas aos sábados terão pagamento de 50% de domingo e feriados de 100%, ou poderão ser compensadas até 30 dias depois de trabalhadas, com informações aí do Sindicato dos Bancários do Ceará. Ainda bem, o povo tem direito a descanso ao mínimo. Vamos lá.
Atitude Popular. Giro de notícias. Para combater os ataques do golpista ilegítimo Michel Temer e parlamentares de sua base aliada contra os trabalhadores e as trabalhadoras de todo o país, o Sindicato dos Urbanitários do Pará iniciou no dia 20 de setembro uma campanha de sindicalização. O Sindicato dos Urbanitários, ligado à Federação Nacional dos Urbanitários, é o primeiro sindicato a colocar nas ruas a campanha da CUT, lançada durante as comemorações dos 35 anos da Central, em agosto, que é intitulada Sindicato Forte, Resistir e Conquistar. Com informações aí da CUT Brasil. Atitude Popular. Giro de notícias. E o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, divulgou no dia 19 de setembro o balanço das greves de 2017, documento que reúne as principais paralisações que ocorreram no Brasil. De 1.566 greves acompanhadas pelo DIEESE no ano passado, 1.269, ou seja, 81%, tiveram caráter defensivo, ou seja, em defesa de direitos por manutenção ou principalmente descumprimento de acordos. Embora seja 25% menor que o período de 2013 e 2016, que foram 2.000 em média, o Instituto lembra que o número é bastante superior ao do período anterior a 2013, em torno de 500 paralisações por ano. A CTB e os demais centrais sindicais estiveram à frente da maior parte desses movimentos e desenvolveram em todo o período uma ampla e capilarizada campanha em defesa dos direitos trabalhistas, com acirradas negociações com o governo e seus representantes do Ministério do Trabalho. Com informações aí da CTB Brasil, e esse dado chama atenção, obviamente, porque nós estamos num período de desmonte dos direitos trabalhistas. Os patrões às vezes acham que vão fazer o saco deles de maldade, vai ficar por isso mesmo, mas não. Mais greve, mais o lucro deles fica parado e mais o país também fica, por culpa dos desmontes e ataques que eles têm feito. Se atacassem menos os trabalhadores, a gente conseguia progredir cada vez mais. E aí também outra coisa que mostra que a importância do DIEESE, que algumas entidades sindicais estão deixando meio assim, não sei de lado, mas não tão cuidado quanto deveria nesse momento aí de desmonte das entidades sindicais em função dessa reforma nefasta que foi a reforma trabalhista. Vamos que vamos? Esse foi o nosso giro. Democracia no ar. E a Natália Florencio tá dando bom dia e vem sabadão e botando aqui vários punhozinhos de luta. Bom, Lisa, a gente queria conversar um pouquinho já. Primeiro, antes de a gente apresentar o grupo, entrar no detalhe da discussão em si, falar já do dia 29, você falar pra gente como é que foi a decisão aqui do grupo do Ceará, fazer essa manifestação que vai acontecer em todo o Brasil e como é que está organizado aqui? Pronto, as meninas que começaram na organização do ato é um grupo bem plural, bem diverso, são meninas de vários movimentos e algumas meninas independentes também, que resolveram aderir à campanha nacional contra o coisa ruim, né? Em favor do ele não. O ato vai acontecer no dia 29, com concentração às 15 horas na Praia dos Crushes, tendo oficinas de cartazes, performances artísticas, algumas batucadas, e saindo encaminhadas às 16 horas até a Praça Central do Dragão do Mar. Lá a gente vai ter algumas atividades culturais no palco, com todas por mulheres cearenses, e a leitura de um manifesto redigido e a leitura por mulheres que foram torturadas na ditadura militar. A gente queria ressaltar que a gente está muito preocupado com relação à segurança, então a gente está tendo atividades e algumas organizações para que a segurança seja mantida durante todo o ato e que nenhuma manifestação a favor, né, do Bolsonaro possa chegar até essas mulheres que participaram no dia. Ok, a Ieda Pacheco está dando olá. Bom, agora vamos falar um pouquinho do grupo em si, antes de eu passar aqui para a professora Sandra Helena. Como é que surgiu isso? Como é que vocês viram esse surgimento dos grupos em unidade nas redes, né? E criaram a hashtag do Ele Não, né? E como é que isso chegou até o Ceará? O início do grupo começou através do Facebook, né? Na verdade, através de um grupo do WhatsApp.
E aí teve a criação do grupo no Facebook e rapidamente chegou a muitas mulheres, né, muitas meninas que resolveram participar. E aí a gente sentiu a necessidade de externalizar isso através do ato, aderindo à campanha no dia 29. E foi mais ou menos assim que, virtualmente, que surgiu. Tá certo. Professora Sandra Helena, você tem acompanhado essa movimentação desde o surgimento? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. Primeiro é preciso que se diga que hoje eu li os jornais, né, locais e alguns nacionais rápido, antes de vir para cá, e é impressionante como a cobertura do final da eleição, dessa reta final da eleição, quer dar conta de um espontâneo surgimento da candidatura fascista, como se ela tivesse brotado de um jogo de normalidade e colocar a candidatura Bolsonaro, né, isso foi assumido inclusive pela campanha do Alckmin, como uma polarização frente à campanha do PT, né? Quer dizer, fosse Lula ou sendo Haddad ou quem fosse, porque em último caso trata-se de uma convergência do antipetismo, né? Colocar a eleição, a possível eleição do fascismo brasileiro, da versão fascista, né, brasileira, como algo que nasce de um jogo espontâneo. Não é isto. Em 2015, eu esqueci de trazer, passei o dia pensando ontem nisso, eu esqueci. Em 2015, em março ainda, Marina, eu escrevi um artigo que você deve ter lido, talvez a Liz tenha lido, não sei, que se chama Fortaleza Envergonhada. Esse artigo é um artigo crítico sobre a vinda de Bolsonaro a Fortaleza, trazido pelo SIC, Centro Industrial Cearense, para que ele falasse. O tema da palestra dele foi Ética na Política, em 2015. Portanto, esse projeto do fascismo, ele não brota do nada, ele não é algo que surge do nada, uma doença que de repente se descontrola, não. Esse é que é o verdadeiro plano B, que agora B mesmo, né? Uhum. Que agora foi tornado o plano oficial, né? Para que as esquerdas não vençam no Brasil, não retornem ao poder no Brasil, porque o golpe não foi dado para que agora, eleitoralmente, se entregue o poder novamente ao governo, né? Porque o poder é muito difícil. O governo, novamente, ao mesmo partido que foi deposto. Então, esse é o primeiro ponto. Só para dar um plá, que as pessoas não caiam nessa esparrela de que Bolsonaro é um fenômeno. Não, Bolsonaro é alguém que foi preparado. Essa vinda do Bolsonaro à Fortaleza, trazido pelo SIC, não pode ser esquecida. Isso em 2015, ainda antes daquele tenebroso voto dele contra da presidenta Dilma, elogiando um torturador. Bom, nesse sentido, afastado Lula da disputa e Haddad recebendo a tarefa, né, de levar a candidatura do PT avante, vejam que interessante. Lula é o eixo em torno do qual essa eleição gira. Afastado Lula da disputa, a impressão que a gente dá é que Lula sai para segundo plano. E o que é que nós vemos com o atentado, né? O atentado fake, não fake, fakeado, o que se queira dizer desse atentado sofrido pelo candidato da extrema-direita, ele passa a ser não mais uma ameaça tangencial, um desvio, não. Ele passa a ser como é que se diz? Algo com que a gente tem que lidar concretamente. A possibilidade, sim, de uma extrema-direita, do naipe dessa extrema-direita, que diante dele Trump parece alguém até razoável, né, vencer, né? E aí, eu tenho sempre dito, venho aqui várias vezes com a blusa, a minha tag, o Futuro é Mulher, uma intuição que me veio depois desse processo da deposição de Dilma. E aí as mulheres
não é que elas acordem, porque a gente está numa primavera, até a Martina não gostou dessa expressão, mas eu gosto muito, né? Numa primavera feminista bastante consistente, já há uns 3 anos, movimentos de toda a ordem, e de repente essas meninas, são garotas, acordam, se movimentam de modo supra, pluri, multipartidário, certo? Democrático, não é apartidário, eu até falo desse grupo. Nenhum movimento nessa altura pode se dizer apartidário, ou que está fora da polarização. Quem disser isso é o pior tipo, né? Então é pluri, é multi, é suprapartidário, congregando todas as pessoas, todas as bandeiras que queiram vir se somar e dizer o movimento tem um caráter negativo, ele diz ele não, mas ele é um movimento que é a favor de algo sagrado que foi golpeado. Né? E que, nesse momento, nós que estamos nas ruas, que estamos no movimento de comunicação alternativa popular desde 2015, quando começou esse processo funesto, nós sabemos que a democracia já foi golpeada. Mas tem muita gente agora que está se politizando agora, nesse momento, nesse movimento das meninas. E que diz, não, agora vamos lutar pela democracia. Sim, nós que viemos antes, sabemos que a democracia já foi golpeada. O Beron Rocha, defensor público, na sexta-feira, no lançamento do livro do Acórdão, ele disse, eu não considero que a democracia brasileira fez 30 anos, não, para ele foi 28 anos, por conta do golpe, né, em 2016. E eu concordo com ele. Então, nós estamos agora num processo muito bonito, de politização de uma nova geração que está entrando. A gente teve a geração que entrou em 2013, a gente viu o efeito terrível, ambíguo daquela sublevação, e agora nós estamos diante de outra. E a briga é grande, foi muito bom a Alice ter falado da questão da segurança, porque a gente sabe quem são que essas pessoas estão dispostas a tudo, são pessoas que estão dispostas mesmo a agredir, já tem notícias no Brasil inteiro de mulheres e manifestantes de esquerda que sofrem agressões físicas de manifestantes da extrema-direita com a conivência das forças policiais. Alô, governador Camilo Santana, que pleiteia, inclusive, reeleição. Atenção para a manifestação das mulheres no sábado e o controle das forças policiais que são abertamente defensoras do candidato de extrema-direita e coniventes com violência, como testemunhos no Brasil inteiro têm mostrado a nós. Bom, é isso, por enquanto. Acho que eu falei demais hoje. É muito ímpeto, viu? A Eda Pacheco tá dando olá aqui pra gente. Liz, uma das coisas que a gente vê... Aliás, vamos ressaltar, ontem teve final de show aqui do Alceu, e teve uma onda de ele não dentro do shopping que foi realizado o evento. Lindíssimo, milhares de pessoas, não só mulheres, mas homens e mulheres. Que ótimo. Mas é bom a gente lembrar aí que foi bonita a O cena. show do Chico, que, né, eu tô aqui até em homenagem, no show do Chico também houve muito, né, muito Lula livre e muito ele não, né? Pois é, então a gente está conseguindo conscientizar, mas também é um questionamento muito que muitas companheiras fazem sobre essa questão de ainda haver mulheres, ainda ser possível haver mulheres, assim como negros e homossexuais, né? O público todo de LGBT defendendo esse coiso, né? Por que vocês, meninas, assim, que veem algumas companheiras, identificam que ainda existe gente que não acordou ainda, que está querendo apoiar alguém que vai lhe fazer mal, né? Eu também não consigo entender. A gente no DCE está lançando uma campanha de adesão ao Ele Não, fazendo uma atividade com o nosso coletivo Socorro Abreu, na terça-feira, às 2h, e um pré-simpósio LGBT, né, com candidatos que têm essa pauta e que podem falar sobre isso. E a gente percebeu nas publicações nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, muitas mulheres e muitos meninos também que se posicionam a favor do Bolsonaro e estão dispostos a atacar essas atividades. Então, a gente ficou muito preocupado com isso e sem entender, né, como que muitas pessoas que não entendem as questões do movimento estudantil e os grupos politizados se referem a gente, falando que o DCE não deveria se posicionar politicamente, que deveria ser apartidário e
enfim, não politizado, que não deveríamos falar sobre isso, mas eu acho que é justamente o contrário. O movimento estudantil precisa falar sobre política, precisa pautar isso e trazer para dentro da universidade e de todas as esferas do movimento estudantil para pautar o que está acontecendo no Brasil, né? Tentar conscientizar e tentar politizar mais pessoas dentro dessas instituições. Um movimento estudantil sem politização, é a ideia de que ele conhece nem a história do surgimento do movimento estudantil. Para que ele existe? O Gabriel Martins está justamente perguntando o que eu acabei de perguntar. Esse movimento é de extrema importância, principalmente nessa altura da tensão eleitoral. Eu queria saber como combater esse fascismo que vem envenenando até as próprias mulheres. Mas antes de eu entrar na pergunta aqui do Gabriel, professor Sandra Helena, queria também saber de você, né? O que digamos, é burrice extrema mesmo ou é o cabresto do opressor mandando mais alto para nossas meninas e meninos? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, bastante. Eu também, até quando eu vim com o Vitor aqui, até ele indicou, e eu vou indicar para quem está assistindo hoje, não vi naquele dia, o canal que a gente tem, o Futuro Comum, onde a gente tem um debate específico sobre essa questão. A gente foi em 2017, a gente não falou muito tanto do fenômeno brasileiro, era mais o fenômeno Trump, que é um reflexo obscuro, redes, trolls e sadismo na política contemporânea. Tentando entender essa quadratura em que vivemos desse renascimento, desse ressurgimento do populismo reacionário, do fascismo, né, que é um fenômeno global. Ele não é um fenômeno apenas local. Então, assim, em grandes lances assim, de análise, a gente tem a crise econômica permanente, né? Desde 2008, a gente está completando uma década de uma crise de enormes proporções do capitalismo global, que tem reflexos diferenciados em cada local. Mas tem esse traço comum, que é o ressurgimento desse populismo bem reacionário, que é antipolítica. Então a gente tem a crise da democracia liberal, e aqui no Brasil ela se inaugurou de modo bem, como se diz, consistente em 2013, né? Que é aquela coisa do sem partido, uma espécie de tanto um movimento para avançar como um movimento para recuar. A gente está essa coisa que a gente fala do interregno, não é, do Gramsci, né? Que a gente não sabe direito o que morreu, como morreu, o que nasce, e a gente fica a célebre visão do Gramsci, né? Que aí surge nesse momento os fenômenos, os sintomas mórbidos, as monstruosidades. Então, a gente tem que incluir essa adesão, esse apelo, esse carisma do populismo reacionário dentro dessa análise mais ampla. Agora, Brasil, né? No caso brasileiro, nós temos um dever de casa muito mal feito. A gente pode até dizer, olha, lá na Argentina, os caras elegeram o Macri, certo? Que está fazendo um trabalho sujíssimo, como de resto aqui também está sendo feito pelo golpe. Mas é muito mais difícil, creio eu, não é impossível, mas muito mais difícil que na Argentina haja um fenômeno de extrema-direita nas proporções brasileiras. Não é que não existe extrema-direita, porque existe em todo lugar. Mas a Argentina, a exemplo do Uruguai, a exemplo do Chile, fez o quê? O dever de casa. Que dever de casa? Completou a justiça de transição minimamente. Puniu exemplarmente os ditadores, os torturadores. O fenômeno Bolsonaro, não à toa, é no dia da malfadada votação de Dilma que o fenômeno Bolsonaro sai do espécie de clandestinidade, do anonimato, de margem, quando faz aquele tenebroso voto elogiando Ustra e não sofre praticamente nenhuma reprimenda oficial e nem não oficial. Poucos jornais, vocês viram algum jornal, um grande jornal, que tenha estampado no dia seguinte uma matéria, certo? Algo bem, assim, uma reprimenda mesmo àquele voto? Não, nós não vimos isso, né? E a gente conviveu no ciclo democrático, a gente convive com uma violência contra os mais pobres, contra os de baixo, chamados de baixo, as classes menos vulneráveis, que ficou ali. Os avanços do ciclo petista, que foram consideráveis, e todos sabemos disso, nesse campo da segurança pública foi muito. A gente tem que reconhecer
a falha, e essa falha gerou, né? Quer dizer, gerou também esse sentimento de pavor, de insegurança, com o qual a gente vai convivendo, deixando esses programas policiais. Gente, quem assiste só esses programas policiais, é incrível o que esses caras fazem. Né? É incrível as pessoas que assistem esses programas dia a dia, o medo, quem sofreu violência. Então a gente tem, gente, uma heterogeneidade na adesão ao Bolsonaro, né? A extrema-direita, e a gente tem que tratar essa adesão de modo diferenciado, não é uma coisa só. Tem